Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Simbora Ler. Hoje vamos ler Harry Potter e a Pedra Filosofal novamente, como vocês já estão cansados de saber. E hoje é o capítulo 11, Quadribol. Então vamos lá. Quando entrou novembro, o tempo esfriou muito. As serras em torno da escola viraram cinza-gelo e o lago parecia metal congelado. Toda manhã, o chão se cobria de geada. Hagrid era visto das janelas dos andares superiores do castelo degelando vassouras no campo de quadribol. Enrolado num casacão de pele de toupeira, com luvas de coelho e enormes botas de castor. Lembra, se inscreve no canal, deixa o like. Começará a temporada de quadribol no sábado. No sábado, Harry estaria jogando sua primeira partida depois de semanas de treinamento. Grifinória contra Sonserina. Se Grifinória ganhasse, subiria para o segundo lugar no campeonato das casas. Quase ninguém vira Harry jogar, porque Olívio decidira que, sendo uma arma secreta, a participação de Harry deveria ser mantida em segredo. Mas, de alguma forma, a notícia de que jogaria com o apanhador vazara e Harry não sabia o que era pior. As pessoas dizerem que ele seria brilhante ou dizerem que ele iria ficar correndo iriam ficar correndo embaixo dele com um colchão. Era realmente uma sorte que Harry agora tivesse Hermione como amiga. Não sabia como poderia ter dado conta dos deveres de casa sem ela, diante dos treinos de quadribol. Convocados por Olívio à última hora, ela também lhe emprestara o livro Quadribol através dos séculos, que acabara rendendo uma leitura muito interessante. Harry aprendera que havia 700 maneiras de cometer faltas em quadribol, e que todas haviam ocorrido durante a Copa Mundial de 1473, que os apanhadores eram, em geral, os jogadores menores e mais velozes, e que a maioria dos acidentes graves no quadribol parecia acontecer com eles, que embora as pessoas raramente morressem jogando quadribol, havia juízes que tinham desaparecido e reaparecido meses depois no deserto do Saara. Oxente! Rapaz! Não, ele só aparatou mesmo. Oxê! Hermione tornara-se menos tensa com relação às infrações ao regulamento desde que Harry e Rony a tinham salvado do trasgo montanhês e se tornara uma pessoa mais simpática. Na véspera da primeira partida de quadribol de Harry, os três foram até a quadra congelada durante o intervalo das aulas, e ela fizera aparecer para eles um fogo azulado muito vivo que podia ser levado para toda parte em um frasco de geleia. Achavam-se parados de costa para o fogo, se esquentando, quando Snape atravessou o pátio. Harry reparou logo que Snape estava mancando. Harry, Rony e Hermione se aproximaram mais para esconder o fogo com o corpo. Tinham certeza de que era proibido. Infelizmente, alguma coisa em suas caras culpadas atraiu a atenção de Snape. Ele veio mancando até onde eles estavam. Não vira o fogo, mas parecia estar procurando a razão para ralhar com eles. Ralhar. Que é que vocês têm aí, Potter? Era o quadribol através dos séculos, Harry. Mostre-o. Os livros da biblioteca não podem ser levados para fora da escola, falou Snape. Me dê aqui. Menos 5 pontos para a Grifinória. Meu amigo, ele acabou de inventar essa regra, murmurou Harry com raiva, enquanto Snape se afastava. O que será que houve com a perna dele? Não sei, mas espero que esteja realmente doente, falou Rony com azedume. Espaço. A sala comunal da Grifinória estava muito barulhenta aquela noite. Harry, Rony e Hermione sentaram-se junto a uma janela. Hermione verificava os deveres de Harry e Rony para a aula de feitiços. Ela nunca os deixara copiar. Como é que vocês vão aprender? Mas ao lhe pedirem para ler os trabalhos, eles recebiam as respostas certas do mesmo jeito. Harry sentia-se inquieto, queria de volta o quadribol através dos séculos para se distrair do nervosismo que a partida do dia seguinte estava lhe provocando. Por que deveria ter medo de Snape? Levantou-se e disse a Rony e Hermione que ia pedir a Snape para lhe devolver o livro. Antes você do que eu, responderam eles juntos, mas Harry tinha a impressão que Snape não iria recusar se houvesse outros professores ouvindo.
Ele foi à sala dos professores e bateu a porta. Não obteve resposta. Bateu outra vez, nada. Talvez Snape tivesse deixado o livro na sala. Valia a pena tentar. Entreabriu a porta e espiou para dentro e deparou com uma cena horrível. Snape e Filch estavam lá dentro sozinhos. Snape segurava as vestes acima do joelho, uma das pernas sangrava lacerada. Filch entregava ataduras a Snape. Droga, dizia Snape, como é que se pode ficar de olho em 3 cabeças ao mesmo tempo? Harry tentou fechar a porta sem fazer barulho, mas... Potter! O rosto de Snape contorceu-se de fúria ao mesmo tempo que ele largara as vestes para esconder a perna. Harry engoliu em seco. Eu vim saber se o senhor poderia devolver o meu livro. Saia, saia! Harry saiu antes que Snape pudesse descontar algum ponto da Grifinória e voltou correndo para baixo. Conseguiu? Perguntou Rony quando Harry se reuniu a eles. Que aconteceu? Meu Deus. No murmúrio, Harry lhes contou o que vira. Sabe o que isso significa? Terminou sem fôlego. Ele tentou passar pelo cachorro de 3 cabeças do Dia das Bruxas. Era para lá que estava indo quando o vimos. Ele quer a coisa que o cachorro está guardando. E aposto a minha vassoura como ele deixou aquele trasgo entrar para distrair a atenção de todos. Os olhos de Hermione estavam arregalados. Não, ele não faria isso. Sei que ele não é muito simpático, mas não tentaria roubar uma coisa que Dumbledore estivesse guardando as 7 chaves. Sinceramente, Hermione, você pensa que todos os professores são santos. Ou coisa parecida, disse-lhe Rony com rispidez. Concordo com Harry, mas acho que Snape faria qualquer coisa. Mas o que é que ele está procurando? O que é que o cachorro está guardando? Harry foi se deitar com a cabeça zunindo com aquela pergunta. Neville roncava alto e Harry não conseguia dormir. Tentou esvaziar a cabeça. Precisava dormir, tinha de dormir, ia jogar sua primeira partida de quadribol dentro de algumas horas. Mas a expressão no rosto de Snape quando Harry vira sua perna era difícil de se esquecer. O dia seguinte, pausa de novo. O dia seguinte amanheceu muito claro e frio. O salão principal estava impregnado com um cheiro delicioso de salsichas e com a conversa animada de todos que aguardavam ansiosos uma boa partida de quadribol. Eu acho que isso aqui vai ser legal, hein? Vamos lá, preste atenção, preste atenção. Você tem que comer alguma coisa. Não quero nada. Só um pedacinho de torrada, tentou persuadi-lo Hermione. Não estou com fome. Harry se sentiu péssimo. Dentro de 1 hora estaria entrando na quadra. Harry, você precisa de energia, disse Seamus Finnegan. Os apanhadores são sempre os que acabam aleijados pelo outro time. Obrigado, Seamus, respondeu Harry, observando Seamus amontoar ketchup às salsichas. Aí, pelas 11 horas, a escola inteira parecia estar nas arquibancadas e cercava o campo de quadribol. Muitos estudantes tinham levado binóculos. Os lugares ficavam no alto, mas às vezes ainda assim era difícil ver o que acontecia. Rony e Hermione se reuniram a Neville, Seamus e Dino. O fã do time de 2ª divisão na fileira do alto. Rony e Hermione se reuniram a Neville e Seamus e Dino. O fã do time de 2ª divisão na fileira do alto. Como uma surpresa para Harry, eles tinham pintado uma grande bandeira em um dos lençóis que Perebas roera. Dizia Potter para presidente e Dino dizia Potter para presidente. E Dino, que era bom em desenho, tinha pintado o grande leão da Grifinória embaixo. Como é? Vamos ler de novo. Eles tinham pintado uma grande bandeira em um dos lençóis. Certo, beleza. Que Pereba Roeira dizia Potter para presidente e Dino, que era bom em desenho, tinha pintado o grande leão da Grifinória embaixo. Depois Hermione apelara para um feiticinho para fazer a tinta brilhar multicolorida. Entre mentes, nos vestiários, Harry e o restante do time estavam vestindo as roupas vermelhas de quadribol. Sonserina iria jogar de verde. Olívio pigarreou pedindo silêncio. Muito bem, rapazes.
E moças, acrescentou a artilheira Angelina Johnson. E moças, concordou Olívio. Está na hora. Está na hora. O jogaço, disse Fred. O jogaço que estamos esperando, explicou Jorge. Já conhecemos o discurso de Olívio de cor, comentou Fred para Harry. Fizemos parte do time ano passado. Calem a boca vocês dois, mandou Olívio. Este é o melhor time que Grifinória já teve nos últimos anos. Vamos vencer. Sei que vamos. E encarou os jogadores com severidade. E encarou os jogadores como se dissesse: ou vão ver. Certo, está na hora. Boa sorte a todos. Harry acompanhou Fred e Jorge na saída do vestiário e, esperando que seus joelhos não cedessem, entrou na quadra debaixo de Vivas. Madame Rouge era a juíza. Estava parada no meio da quadra, esperando os dois times de vassoura na mão. Quero ver um jogo limpo, meninos, disse quando estavam todos reunidos à sua volta. Harry reparou que ela parecia estar falando particularmente para o capitão da Sonserina, Marcus Flint, um aluno do 5º ano. Harry achou que Flint tinha sangue de trasgo. Pelo canto do olho viu a bandeira que piscava. Potter para presidente. Presidente de quê? Tremulando sobre as cabeças dos espectadores. Seu coração perdeu um compasso. Um compasso. Vamos ler direito também, né? Ele se sentiu mais corajoso. Montem as vassouras, por favor. Harry subiu na sua Nimbus 2000. Madame Rouge puxou um silvo forte no seu apito de prata. 15 vassouras se ergueram no ar. Fora dada a partida. Eita, agora, pô. E agora isso foi de um ponto. Vamos lá. E agora isso foi de pronto rebatida por Angelina Johnson da Grifinória. Que ótima artilheira. É essa menina. E bonita também. Jordan, desculpe, professora. O amigo dos gêmeos Weasley, Lino Jordan, estava irradiando a partida vigiado de perto pela Prof. Minerva. E ela está realmente jogando com força total. Um passe lindo para Alicia Spinetta. Um bom achado de Olivia Wood. No ano passado ficou no time de reserva. De volta a Johnson e não, Sonserina tomou a goles. O capitão da Sonserina rouba a goles e sai correndo. Marcos está voando como uma águia lá no alto. Ele vai, mas não. Foi impedido por uma excelente intervenção do goleiro da Grifinória, Olívio. E Grifinória fica com a goles. No lance, a artilheira Katie Bell, da Grifinória, dá um belo mergulho em volta de Marcos e sobe pelo campo. E, ai, essa deve ter doído. Ela levou um balaço na nuca, perdeu a goles para a Sonserina. Agora, Adriano Pulsey corre na direção do gol, mas é bloqueado por um segundo balaço, arremessado por Fred e George Weasley. É difícil dizer qual dos dois. Em todo o caso, uma boa jogada do batedor da Grifinória. E Johnson tem outra vez a posse da goles. O caminho está livre à sua frente. E lá vai. Realmente voando. Desvia-se de um balaço veloz. As balizas estão à sua frente. Vamos, agora, Angelina. O goleiro Bletchley. O goleiro Bletchley mergulha. Não chega em tempo. Ponto para a Grifinória. A torcida da Grifinória enche de berros o ar frio. E a torcida da Sonserina de lamentos. Cheguem para lá. Vamos. Rubel! Rony e Hermione se apertaram para abrir espaço para Hagrid se sentar com eles. Estive assistindo da minha casa, disse Hagrid indicando um grande binóculo pendurado no pescoço. Mas não é a mesma coisa que assistir no meio da multidão. Nem sinal do pomo ainda, não é? Não, respondeu Rony. Harry ainda não teve muito o que fazer. Pelo menos não se machucou, já é alguma coisa, disse Hagrid, levantando o binóculo e espiando o pontinho que era Harry lá no céu. Muito acima deles, Harry sobrevoava o jogo, procurando um sinal do pomo. Isso fazia parte da estratégia montada por ele e Olívio.
Fique fora do caminho até avistar o pomo, disseram Olívio. Não queremos que você seja atacado sem necessidade. Quando Angelina marcou, Harry tinha feito uns loops para extravasar a emoção. Agora voltara a procurar o pomo. Uma vez avistou um lampejo dourado, mas era apenas um reflexo do relógio de um dos gêmeos. E outra vez, um balaço resolveu disparar em sua direção. E mais parecia uma bala de canhão. Mas Harry se esquivou e Fred veio atrás dele. Tudo bem aí, Harry? Ele tivera tempo de gritar ao rebater o balaço com fúria na direção de Marcus Flint. Sonserina de posse da Goles. Lino Jordan continua narrando. Não, calma, vamos lá. Sonserina de posse da Goles. Lino Jordan continua narrando. O artilheiro Pussy se desvia de 2 balaços, dos 2 Weasley, da artilheira Bell e voa para... Esperem aí, será o pomo? Correu um murmúrio pelas torcidas quando viram Adriano Pussy deixar cair a Goles, ocupado demais em espiar por cima do ombro o lampejo dourado que passara por sua orelha esquerda. Harry viu-a, tomado de um grande... Até eu tô nervoso. Harry viu-a, tomado de grande agitação, mergulhou em direção ao rastro dourado. O apanhador da Sonserina, Terêncio Higgs, vira o pomo também. Cabeça a cabeça, eles se precipitaram em direção ao pomo. Todos os artilheiros pareciam ter esquecido o que deveriam fazer. Pararam no ar para observar. Harry foi mais rápido que Terêncio. Estava vendo a bolinha redonda, as asas batendo, disparando para o alto. Imprimiu mais velocidade. Oh! Um rugido de raiva saiu da torcida da Grifinória lá embaixo, quando Flint tinha bloqueado Harry de propósito e a vassoura de Harry perdeu o rumo. Harry segurou-se para não cair. Falta! Gritou a torcida da Grifinória. Madame Rush dirigiu-se aborrecida a Marcos e em seguida deu à Grifinória um lance livre diante das balizas. Mas na confusão, é claro, o pomo de ouro desaparecera de vista outra vez. Que emoção! Nas arquibancadas, Dino Thomas berrava. Fora com ele, juíza! Cartão vermelho! Não, fora não. Fora, fora, fora com ele. Juíza, cartão vermelho. Isto não é futebol, Dino, lembrou Rony. Você não pode expulsar jogador de campo no quadribol. E o que é cartão vermelho? Mas Hagrid ficou do lado de Dino. Deviam mudar as regras. Marcos podia ter derrubado Harry no ar. Lino... Claro que Hagrid ficaria do lado de Harry, né? Lino Jordan estava achando difícil se manter neutro. Então, depois dessa desonestidade óbvia e repugnante, Jordan ralhou a professora Minerva. Quero dizer, depois dessa falta clara e revoltante, Jordan, estou lhe avisando. Isso a professora falando, né? Muito bem, muito bem. Marcos quase matou o apanhador da Grifinória. O que pode acontecer com qualquer um? Tenho certeza, portanto, uma penalidade a favor da Grifinória. Spinette bate para fora sem problema. E continuamos o jogo. Grifinória ainda com posse da bola. Eu estou achando a leitura hoje um pouco confusa, porque eu vou explicar para vocês. Essa última parte que eu li agora é o Jordan narrando o jogo. Então preste atenção. Quando for a narração dele, eu vou fazer uma aspinha aqui com o dedo e você percebe que é ele narrando. Ou senão eu mudo o tom para um tom mais de narração. Vamos continuar. Foi quando Harry se desviou de mais um balaço, que passou com perigoso efeito ao lado de sua cabeça. Que a coisa aconteceu. Sua vassoura deu uma perigosa e repentina guinada. Por uma fração de segundo, ele achou que ia cair. Segurou a vassoura com firmeza com as 2 mãos e os joelhos. Nunca sentira nada parecido. Aconteceu outra vez. Era como se a vassoura estivesse tentando derrubá-lo. Mas uma Nimbus 2000 não decidia de repente derrubar seu cavaleiro. Harry tentou voltar em direção às balizas da Grifinória. Harry tentou voltar em direção às balizas da Grifinória. Tensionava avisar Olívio para pedir tempo. E então percebeu que a vassoura se descontrolava.
se descontrolara. Não conseguia virá-la, não conseguia dirigi-la. Ela zigue-zagueava pelo ar e de vez em quando fazia movimentos bruscos que quase o desequilibravam. Lino ainda comentava, Sonserina ainda com a posse, Marcos com a goles, passa por... Sonserina ainda com a posse, Marcos com a goles, passa por Spinette, por Bel, atingido no rosto com força por um balaço. Espero que tenha quebrado o nariz. É brincadeira, professora. Sonserina marca. Ah, não. Termina a fala novamente do Jordan, a narração dele, né? A torcida da Sonserina vibrava. Ninguém parecia ter notado que a vassoura de Harry estava se comportando de maneira estranha. Carregava-o lentamente, cada vez mais alto, afastando-se do jogo, dando guinadas e corcoveando pelo caminho. Não sei o que Harry acha que está fazendo, resmungou Hagrid, e espiou pelo binóculo. Se eu não entendesse da coisa, eu diria que perdeu o controle da vassoura, mas não pode ser. De repente, as pessoas em todas as arquibancadas estavam apontando para Harry no alto. Sua vassoura começava a jogar para um lado e para o outro, e ele mal conseguia se segurar. Então a multidão gritou. A vassoura dera uma guinada violenta e Harry desmontara. Estava agora pendurado, aguentando-se apenas com uma das mãos. Será que aconteceu alguma coisa com a vassoura quando Marcos o bloqueou? Cochichou Simas. Não pode ser, respondeu Hagrid com a voz trêmula. Nada pode interferir com a vassoura a não ser uma magia negra muito poderosa. Nenhum garoto poderia fazer isso com uma Nimbus 2000. Ao ouvir isso, Hermione agarrou o binóculo de Hagrid, mas em vez de olhar para Harry no alto, começou a espiar agitadíssima para a multidão. Que aqui está fazendo? Gemeu Rony, o rosto branco. Eu sabia, exclamou Hermione. Snape, olhe! Rony agarrou o binóculo e Snape estava no centro das arquibancadas do lado oposto. Tinha os olhos fixos em Harry e movia os lábios sem parar. Snape estava praguejando o menino, boy. Só porque Snape viu ele com a perna toda lascada. Ele está fazendo alguma coisa. Ele está azarando a vassoura. Disse Hermione. Que vamos fazer? Deixem comigo. Antes que Rony pudesse dizer mais alguma coisa, Hermione desapareceu. Isso é um talento nato dos bruxos, né? Todos desaparecem. Hermione desapareceu. Rony tornou a apontar o binóculo para Harry. A vassoura vibrava com tanta força que era quase impossível Harry se aguentar por muito mais tempo. A multidão se levantara. Acompanhava com os olhos, aterrorizada, os gêmeos Weasley. Os gêmeos Weasley voaram para tentar transferir Harry a salvo para uma de suas vassouras, mas não adiantou. Toda vez que se aproximavam dele, a vassoura subia mais alto. Mantiveram-se em um nível mais baixo, fazendo círculos sob Harry, obviamente na esperança de apará-lo se caísse. Marcus Flint apoderou-se da Goles e marcou 5 vezes sem ninguém reparar. Anda logo, Hermione, murmurou Rony desesperado. Hermione abrira caminho até a arquibancada onde estava Snape e agora corria pelas fileiras atrás dele. Nem parou para pedir desculpas quando derrubou o Prof. Quirrell de cabeça na fileira da frente. Ao chegar perto de Snape, ela se agachou, puxou a varinha e disse algumas palavras bem encolhidas. Chamas vivas e azuladas saíram de sua varinha para a barra das vestes de Snape. Levou talvez uns 30 segundos para Snape perceber que estava em chamas. Um grito súbito confirmou que Hermione conseguiu o seu intento. Conseguiu o seu intento? Intento? Que danada é intento, homem? Conseguiu seu intento. Recolhendo o fogo num frasquinho que trazia no bolso, ela retrocedeu depressa pela mesma fileira. Snape nunca saberia o que acontecera. Foi o suficiente. No alto, Harry conseguiu de repente voltar a montar na vassoura. Neville, pode olhar, disse Rony. Neville passara os últimos 5 minutos soluçando no casaco de Hagrid.
Harry estava voando rápido de volta ao chão, quando a multidão o viu, levar a mão à boca como se fosse vomitar. Ele pousou no campo de gatas, tossiu e uma coisa dourada caiu em sua mão. Apanhei o pomo, gritou, mostrando-o no alto, e o jogo terminou na mais completa confusão. Ele não agarrou o pomo, ele quase o engoliu, continuava a esbravejar Flint 20 minutos depois, mas não fez diferença. Harry não infringira nenhuma regra, e Lino Jordan continuava a gritar alegremente o resultado. Grifinória ganhava por 170 pontos a 60. Harry, porém, não ouvia nada disso. Hagrid lhe preparava no casebre uma xícara de chá forte em companhia de Rony e Hermione. Foi Snape, explicou Rony. Hermione e eu vimos. Ele estava azarando sua vassoura, murmurando. Não despregava os olhos de você. Bobagens, disse Hagrid, que não ouvira uma única palavra do que se passara ao seu lado nas arquibancadas. Por que Snape faria uma coisa dessas? Harry, Rony e Hermione se entreolharam, imaginando o que lhe contar. Harry decidiu contar a verdade. Descobri uma coisa, falou a Hagrid. Ele tentou passar pelo cachorro de 3 cabeças no dia das bruxas. Levou uma mordida. Achamos que estava tentando roubar o que o cachorro está guardando. Hagrid deixou cair o bolo de chá. Esses meninos são uns porre, né, boy? Como é que vocês sabem da existência do fofo? Fofo, boy! Fofo? É meu. Comprei-o de um grego que conheci num bar no ano passado. Emprestei-o a Dumbledore para guardar o... O quê? Perguntou Harry ansioso. Não me pergunte mais nada, retrucou Hagrid com impaciência. É segredo. Mas Snape está tentando roubá-lo. Bobagens, repetiu Hagrid. Snape é o professor de Hogwarts. Não faria uma coisa dessas. Então por que ele tentou matar Harry? Perguntou Hermione. Os acontecimentos daquela tarde, sem dúvida, tinham mudado a opinião dela sobre Snape. Eu conheço uma azaração quando vejo uma, Rubel. Já li tudo sobre o assunto. A pessoa precisa manter o contato visual e Snape nem ao menos piscava. Eu vi. Estou dizendo que vocês estão enganados, falou Hagrid. Falou Hagrid com veemência. Não sei por que a vassoura de Harry estava agindo daquela forma, mas Snape não iria tentar matar um aluno. Agora escutem bem. Os 3, vocês estão se metendo em coisas que não são de sua conta. Isto é perigoso. Esqueçam aquele cachorro e esqueçam o que ele está guardando. Isto é coisa do Prof. Dumbledore com Nicolau Flamel. Exclamou Harry. Então tem alguém chamado Nicolau Flamel metido na jogada, é? Hagrid parecia furioso consigo mesmo. Os meninos são umas pestes, viu? Então esse foi o capítulo muito legal esse de quadribol. O próximo capítulo é o capítulo 12, o espelho de Ogezed. Vamos gravar ele agora porque eu estou gostando da história e falta só mais depois desse capítulo, vai ficar faltando 5 capítulos para acabar. Então é isso. Fica aí comigo no próximo episódio, capítulo 12, o espelho de Ogezed. Gostou? Deixe seu like, se inscreve no canal. Tem algum amigo seu que você quer que ele leia mais? Manda esse vídeo para ele que ele vai gostar bastante. É isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui.